mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre experiências profissionais. O meu convidado eu apresento em instantes, depois do intervalo. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni, o convênio entre Unicruz e Unicred, para tornar seu sonho realidade. CredUni, segurança para você ir além. Trouxe camisinha, né? Sempre. Ai, que garoto prevenido. É claro. Mas tem outras formas de prevenir da AIDS. Como você sabe? Se liga. Semana passada eu fui dar um rolê com meu primo e o moleque me disse: ontem à noite saí com carinho e pá, mas não usei camisinha. Fiquei boladão. Mas aí eu fui no médico e ele me passou a PEP. E já tô tomando a parada. Pepe? É, medicação pós-exposição. Você tem que tomar até 72 horas após a transa, porque aí você impede a infecção do HIV, sacou? Já é um tipo de tratamento. Voltando. Meu primo ligou pro carinha e o carinha disse: caraca, mano, verdade. Eu vou no posto de saúde fazer o teste de AIDS, tá ligado? Lá no posto, ele conheceu uma mina que tá grávida. E ela mandou real pra ele. Se liga. Quando eu engravidei, já comecei logo o pré-natal e fiz o teste de HIV. E se eu tivesse, já começava a tratar pro moleque não pegar, sacou? Eu não tinha pensado em prevenção dessa forma. Pera que tem mais. A mina contou pro carinha, que contou pro meu primo, que contou pra mim, que ela conhece um casal onde um deles tem HIV e outro não. E o cara que tem, tipo... Bom, com o tratamento a contagem do vírus fica tão baixa que reduz muita chance de eu passar HIV pra você. Mas ó, camisinha sempre, pra prevenir contra outras DSTs, tá ligado? Da hora isso. Ah, a prevenção tem várias, mas agora é só eu, você e a mais simples delas, a camisinha. Sempre. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni, o convênio entre Unicruz e Unicred, para tornar seu sonho realidade. CredUni, segurança para você ir além. Estamos de volta com o programa e hoje eu recebo aqui no Sala de Estar o egresso do curso de jornalismo Rômulo Saitenfuss. Falei certo? Saitenfuss. Saitenfuss. Não tem o N no primeiro. Sobrenome difícil. Não é no primeiro, é no segundo. Cada um pronuncia esse sobrenome de um jeito, né? Porque eu nunca consegui ouvir a mesma pronúncia. Em primeiro lugar, queria te desejar boas-vindas aqui à Unicruz TV. É um prazer te receber aqui na universidade e aqui no canal, que tu já fizeste parte dele, né? Já foste estagiário aqui na época de acadêmica, então é um prazer imenso te receber aqui. Rômulo. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em estar aqui de volta e emocionado por passar por essas dependências dos corredores e... Relembrar muita história. Muita história. E te ver de novo, né? É um prazer para mim. Muito obrigado. Que bom. Eu queria começar falando que o Rômulo, eu não posso deixar de falar isso, que o Rômulo veio diretamente de Londres para Arroio do Tigre, porque ele é natural de Arroio do Tigre para Cruz Alta para nos visitar e para conversar um pouquinho com a gente sobre as experiências profissionais, né, Rômulo? Tu é egresso aqui do curso de jornalismo da universidade e eu queria que tu me falasse como é que foi essa tua trajetória profissional? Hoje tu mora em Londres, há quanto tempo tu tá lá? Eu cheguei em Londres em fevereiro de 2011, ou seja, há 6 anos. E é bastante tempo agora, né? Sim. E me conta um pouquinho como é que foi essa tua trajetória depois que tu saíste aqui da universidade? Como é que foi esse teu ingresso no mercado de trabalho? Eu fui ao Rio de Janeiro, morei lá quase 5 anos, fiz pós-graduação lá e ingressei na área da fotografia e do jornalismo, ou seja, tentei juntar os dois, que eram as minhas duas paixões, né? Sim. O jornalismo e a fotografia. E depois eu retornei para cá e depois eu fui a Londres, mas o meu início começou aqui no Caderno Estilo. Aqui em Cruz Alta. É, no Caderno Estilo, que era encartado frequentemente na Zero Hora, na região das Missões. Com a Jussara Beck. Com a Jussara Morabeck, que foi a pessoa que me abriu as portas e me deu o meu primeiro trabalho. Isso em 2001. Já faz... fazer o cálculo aí. A calculadora, por favor? A calculadora, por favor. Faz bastante tempo. E... Então, foi bastante interessante a minha entrada no jornalismo, porque eu costumo dizer que começar no interior as oportunidades são maiores, em função que
nós fizemos tudo no interior, né? Tu passa por vários departamentos dentro do jornalismo. Eu comecei como assistente, digitando falas, servindo cafezinho para os entrevistados. Comecei mesmo por baixo, e eu acho que é por baixo que nós temos que começar, porque é assim que nós aprendemos. Até servindo cafezinho nós aprendemos, acredito. E foi assim comigo. E eu fui ganhando oportunidade dentro do jornal. Foi crescendo. Fui crescendo. E durante a minha faculdade eu estagiei assim. Depois de formado, eu passei a assinar matérias, né? Entrevistar pessoas dentro da área que eu gosto. Isso te deu um laboratório bem importante para seguir na vida profissional depois. Bem importante. E uma segurança, né, Lu? Porque nós não nascemos seguros. Claro. Quando somos jovens, quando estamos começando, a insegurança é natural do processo. Né? E isso me fez, de certa maneira, ter uma certa segurança de começar devagar. Né? Que eu não comecei assumindo tudo como eu faço hoje. Foi toda uma caminhada, foi um passo depois do outro. E a experiência vem com o tempo. E veio, mas veio depois de anos, né, Lu? Sim. E me conta uma coisa, Rômulo, como é que surgiu a oportunidade de tu ir para Londres? Como é que isso apareceu na tua vida? Assim, os meus avós maternos são italianos, eram italianos, né? Então, eu tenho passaporte italiano desde que eu sou criança, quando eu era criança. Então, eu cresci sabendo que um dia eu teria essa experiência fora. Não pensei que eu fosse trabalhar fora, né? Não pensei que eu fosse fazer parte da minha carreira lá. Sabia que seria uma experiência, como um intercâmbio, ou passar um período para conhecer novas culturas, novos países, né? E como Londres ainda, porque agora tem o referêndum que vai estar para se separar da Europa, mas até então Londres é parte da Europa. Então, com o meu passaporte, eu tenho direito a morar e trabalhar e viver e ser um cidadão europeu em qualquer país da Europa. Então, Londres, na época, eu escolhi Londres por ser uma cidade cosmopolita, que é a cidade mais cosmopolita do mundo, com pessoas do mundo inteiro. Então, eu tenho amigos de todos os países, de todas as nacionalidades, de todos os continentes. Frequento restaurantes provando pratos do mundo inteiro, conhecendo a cultura, frequento a comunidade de todos os países. Era isso que eu queria. Primeiramente, era essa a minha intenção, crescer como pessoa dentro das diferenças, porque eu acredito que os choques culturais é que nos fazem crescer, as diferenças, aceitar o diferente, aceitar o novo, aceitar o... Isso, na minha opinião, é o que me faria crescer. E eu busquei isso em primeiro lugar. Mas chegando lá, eu tive as portas abertas, assim, tive oportunidades de trabalhar na minha área. Então, aconteceu, foi fluindo. Claro que eu fui atrás, claro que eu bati na porta e claro que eu me dediquei ao máximo, porque eu sabia que... Seria uma oportunidade boa. E eu esperei tanto por isso, né? Não para trabalhar, mas sim, por que não, né? Claro. Mas eu digo, eu esperei tanto por isso no sentido... me dediquei tantos anos ao jornalismo e, de repente, eu estando lá, por que não? Estava preparado para isso? Eu estava me dedicando, né, Lu? Era uma dedicação constante, que eu nunca deixei de me dedicar desde a minha decisão ao ingresso no jornalismo, mas aquele era o ápice, assim. Eu me senti como se eu tivesse realizando o meu grande sonho. E o teu primeiro emprego lá foi aonde? Foi no The Brazilian Post. Conta um pouquinho como é que era a tua rotina, o que tu fazia lá? Eu entrevistava, é um caderno em inglês, né, escrevendo em inglês, mas com foco no Brasil. Então, tem um lado para os brasileiros com interesse aos ingleses, que os ingleses leem sobre o Brasil. E como o Brasil estava ficando em evidência no sentido, estava na época prestes a receber os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, então todos queriam saber sobre o Brasil. Os olhos estavam se voltando para cá. Para cá. Então, era de interesse dos ingleses e de toda a população cosmopolita de Londres e da Inglaterra saber sobre a nossa cultura. Então, o nosso jornal foi muito lido, né? Mais do que nunca. Inclusive,
foi... As minhas reportagens estão na British Library, que é a biblioteca britânica, estão registradas lá, porque eu acho que foi o interesse, né, deles de registrar a nossa cultura como parte dessa época que tanto o Brasil esteve em alta. Né? E nesse período que tu começaste a trabalhar lá, Rômulo, quais foram as dificuldades que tu encontraste assim no trabalho, né? Não dificuldades de vida, mas dificuldades no trabalho. Luciane, eu acredito que quando se atravessa o oceano, com todas as ansiedades, expectativas e dificuldades, no sentido, eu sou brasileiro, a minha língua mãe não era o inglês. Tu já falava inglês? Já falava inglês. Fluente? Eu estudei aqui com a Eveline Spelê. Excelente. E quando criança eu estudei no The Workshop em Sobradinho, porque em Arroio do Tigre eu ia 2 vezes por semana para Sobradinho para estudar inglês com a Luciane Denardi, nesse The Workshop. E também estudei com a Eneida Seitenfuss, que também é minha parente querida, fazia aulas com ela, particulares. E então, assim, o inglês veio desde a infância. Tu já estava habituado com ele? Eu não me sentia fluente, mas chegando lá eu percebi que eu era fluente, até mais do que a gente espera, porque o inglês é como assim, a gente vai guardando em gavetas algumas coisas que a gente não sabe que a gente guardou, e na hora vem, e a gente fala, e tá tudo certo. Não te dava aquele pânico daí? Às vezes, no começo, não chegava a ser um pânico, mas era algo assim, será que eu vou falar bem? Mas daí na hora tu chega e dá tudo certo, né? Eu acredito que é prática, é questão de tu não seres tímido também, porque a timidez atrapalha, mas eu não sou tímido, né? Eu sou reservado, mas não tímido, então não me atrapalhou em nada em relação Não te atrapalhou. Não. E tu fazia tuas matérias em português e inglês também. Então, além de tu ter que ter a fluência, tu tinha que dominar a escrita, né? Sim, E isso em momento nenhum te atrapalhou? Não, claro que não é a nossa língua mãe, né? O português, claro que eu escrevi por anos, né? Desde 2001 escrevendo em português. Claro que o português é automático. Eu acho que eu me expresso muito melhor escrevendo. Por exemplo, se eu estou falando com a minha mãe, se ela precisa conversar comigo sobre algo dela, ou alguma amiga, algum amigo que queira dividir comigo alguma coisa, eu sempre digo, vamos para o computador para teclar, porque eu consigo raciocinar melhor, organizar melhor minhas ideias. A escrita, para mim, eu sou muito mais familiarizado com a escrita do que com a fala. Não que com a fala não seja, né? Mas eu acho que a escrita está em mim, é algo que eu gosto. Que te aflora mais. E me diz uma coisa, tu ficaste nesse jornal até quando? Esse jornal, eu ainda cobri as Olimpíadas de Londres nesse jornal. Depois eu fui para o Brasil Observer. Então, acho que era onde tu estava agora? Isso. Antes de vir para o Brasil? Isso. Eu acho que 2012, de repente, acho que foi 2012. E sentiu alguma dificuldade nessa transição de uma empresa para outra ou foi tranquilo? Não, porque a equipe, grande parte da equipe migrou para este outro jornal, então, para o Brasil Observer. Então, nós continuamos na mesma sintonia. No mesmo ritmo, na mesma sintonia. Sim. Foi tranquilo. Foi tranquilo. E das reportagens que tu fizeste lá, quais foram as que mais te marcaram? Tem algumas que foram mais importantes para ti como pessoa, né? Conta um pouquinho pra gente desse trabalho. Ok. Arthur Zanetti, medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres. A gente tem ela aqui, inclusive, Temos né? aqui. Vamos mostrar aqui para nossa câmera. Porque me emocionou muito, assim, como um brasileiro. E por que te emocionou tanto essa entrevista com o Porque Arthur Zanetti? ele estava, assim, muito dedicado, mas o chinês que concorria com ele era o mais temido, assim. E na hora em que ele estava com a performance dele na prova das argolas, o chinês estava observando ele pelo telão furiosamente, assim, vendo que ele estava fazendo muito bem. E ele foi super calmo. Ele diz, inclusive, nessa entrevista, que ele foi muito calmo
e que os movimentos foram fluindo pela calma que ele estava e pela concentração e pelo foco. E foi perfeito, todos os movimentos dele foram perfeitos e eu acho que ele é um exemplo, assim, né, de trazer para o Brasil uma medalha de ouro. E ele é uma simplicidade ímpar, Exato, né? ímpar. Eu acho que ele é assim, ele é meigo, ele é simpático e humilde ao mesmo tempo. Ele consegue, né, agradar, né? A Sim. simpatia dele consegue tocar a todos, né? Eu Sim. acho que isso é muito legal também. Eu acho isso fundamental. E assim, ó, Lu, a gente, como jornalistas, estamos entrevistando alguém. Se essa pessoa é arrogante, a gente tem que deixar o nosso lado pessoal e continuar entrevistando, mas Sim. mas a gente é um ser humano também, né? E a gente observa. E a gente observa, e decepciona um pouco, né? Sou fã de alguns artistas e eu tento não misturar isso, mas Claro. ao mesmo tempo... Quando a gente termina o trabalho da gente, a gente pensa, puxa, desconstruí um ídolo que eu tinha, né? porque Eu tenho essa impressão, assim, quando eu entrevisto uma pessoa que eu tenho muita expectativa nela e que a gente percebe essa arrogância, né? A gente desconstrói aquilo, né? Quando a gente termina, a gente segue com o trabalho da gente, mas quando a gente termina, a gente sente, assim, uma frustração, né? Mas tem alguns que nos surpreendem. Ah, tem alguns, né? é verdade. Que são, assim, nos surpreendem tão positivamente que nós passamos a admirar ainda mais. É né? verdade. Além do Arthur Zanetti, quem mais? Marisa Monte. Marisa Monte, que eu fiz... Deixa eu ver se eu tenho... Tava fazendo turnê lá, Estava fazendo turnê. Essa aqui é em português, eu fiz em português e em inglês. as duas versões. As duas versões. Ela estava apresentando no Barbican porque ela fechou a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres. Porque como o Brasil assumiria a próxima edição, então foi uma brasileira fechar. Sim. Foi um time de brasileiros fechar, mas a Marisa Monte foi a que brilhou nela. Então, ela voltou um ano depois para fazer esse grande show. Sim. E Coloca ali pra você. e eu adoro o trabalho dela também. Além dela, tem Maria Gadu. Maria Gadu, temos Maria Gadu. Vamos achar a Maria Gadu aqui. Algum momento te passou pela cabeça que tu irias estar num país diferente do teu, né? Entrevistando, né, brasileiros que fossem para lá se apresentar ou participar de alguma atividade lá. Em algum momento isso te passou pela cabeça quando tu começaste a trabalhar Isso lá? é interessante, porque não necessariamente a gente nunca tem essa certeza de que as coisas vão dar certo, né, Lu? Sim. Esse era o meu grande sonho, assim. Imagina, algumas coisas nós idealizamos durante o processo, mas assim, eu sou um pouco positivo com meus sonhos, eu sou um sonhador. Então, mas um sonhador pé no chão. Sim. Eu não sonho nada do que não seria possível, assim. Talvez não possa se tornar realidade. Eu acho que eu esboço mais as estratégias para realizar os meus sonhos do que algo assim, vou sonhar com lá. Não. Eu acredito que os sonhos tenham que ser palpáveis, né? Mas eu lembro, é interessante porque eu cobri o casamento do Príncipe William com a Kate Middleton, né? E eu lembro que quando eu saí daqui, uma amiga minha dizendo, tu vais para a terra da rainha. E eu disse, eu disse brincando, eu vou fotografar a rainha. E fotografou. E ela, não, tu não vai fotografar a rainha, Romulo, come on, né? Tipo, a rainha Sim. ela se esconde, ninguém a vê. E eu fotografei a rainha, então quer dizer, são algumas coisas assim eu acho interessante, né? Coisas que são palpáveis, mas nem tanto para mim, né? Poderia ser, como poderia não também. Sim. Mas é interessante, coisas que acontecem. E qual é a tua sensação, assim? Eu acho que deve ser uma coisa muito gostosa, né? Tu pensar, estar em Londres e fazer a cobertura de um casamento real, fotografar a rainha, porque essas realidades nos parecem muito distantes, né? Sim. E quando tu vê, tu tá lá, na frente desse universo, né? Tendo que trabalhar, tendo que ter um resultado da tua produção,
que vai fazer a diferença para as pessoas que vão pegar esse jornal impresso e vão ler. É. Me descreve um pouquinho dessa sensação. Tu sabes, Luciane, que essa sensação eu sempre tive. Eu alimento essa sensação até como uma questão de sobrevivência, porque eu sobrevivo dos meus prazeres, né? E quando eu comecei no jornalismo, eu lembro que como era difícil, sabe, o começo, as incertezas, então eu tentava me pegar nos meus prazeres do trabalho como repórter, nem era jornalista na época ainda, assistente, e eu lembro das minhas primeiras matérias publicadas e eu pegava o jornal, apanhava-o na mão e via o meu nome ali com a matéria, com o meu texto escrito, com a minha foto feita ali. Eu cheirava o papel, sabe? Era um prazer que eu sentia nisso. E hoje em dia, por mais que ecologicamente seja melhor para a nossa natureza, a internet estar chegando mais do que o impresso, mas eu adoro sentir o cheiro do papel, adoro tocar o jornal, adoro ver o meu nome ali na matéria que eu fiz com tanto carinho, com tanto amor. E isso é um prazer. Claro. Isso é uma satisfação, ainda hoje. Sim. Cada matéria parece um filho, parece algo feito, porque é um processo. Quem vê uma página assim parece ser muito rápido, muito fácil, e na verdade, quando eu vou entrevistar alguém, tu sabes bem disso. Estudamos juntos, assim, nós viemos de uma escola em que privamos isso, assim. Estudar bem a vida do entrevistado, ou o trabalho do entrevistado, ir a fundo de todo o material que pudermos, né, para estarmos preparados. De secar aquele assunto ao máximo para extrair o máximo, para poder passar para o leitor ou para o teu telespectador o que realmente é. E depois disso é 40 minutos no máximo de entrevista, e depois é um processo de introspecção total, que eu me vejo escrevendo às vezes numa grande redação, cercado de colegas, mas eu estou em silêncio, focado, sozinho, na minha num processo introspectivo, em que dura muito tempo, dura às vezes mais do que a gente espera. E eu, antes de enviar para o meu editor, eu reviso bastante o meu texto, porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é revisar também, que eu acho que a revisão também é parte... Faz parte desse processo, né? Deste processo. Então, é um trabalho, sim, de muita dedicação. Então, quando eu pego uma reportagem pronta, impressa, é um prazer. Imensa. É um prazer. É como se eu não estivesse trabalhando, é como se eu estivesse fazendo algo que eu amo e que eu amo mesmo. Sim. Como é que tu visualiza, Rômulo, essa questão dessa transição, né, que o jornalismo impresso passa agora, né? A gente sabe que essa era digital, né, agora tem um apelo muito forte, né, e que muitas pessoas veem uma praticidade no digital, né, e o impresso passa por esse período de transição, né, seja em jornal, revistas, né, e vocês passam por esse período. Como é que tu visualiza essa questão? Luciane, é um processo... Algumas pessoas me perguntam, o jornal vai acabar? Eu não sei, não temos como prever isso. Mas eu acredito que ainda como há pessoas que vão querer pegar o papel impresso para sempre, sabe? Eu acredito que ele não vai acabar. Mas como tudo na vida acaba, e tudo na vida tem um processo de outra coisa que está chegando, né, há mais de 50 anos, muito mais de 50 anos, veio a TV, hoje já a internet, e depois da internet a gente não sabe o que vai vir, mas alguma coisa vai vir. É verdade. E a mudança é parte, a renovação é parte do processo, temos que aceitar, e temos que não só aceitar, mas entender isso para ser parte disso. O que eu não tenho como prever o que vai acontecer, mas eu acho que... Tu chega a fazer alguma coisa nessa área mais digital, ou tu fica só no impresso? Eu fico só no impresso. Por enquanto eu fico só no impresso. Sim. Porque é outra linguagem, né? E eu acho que se eu fizer os dois, eu vou ter que fazer uma linguagem para outra linguagem para outra. E eu gosto de focar e fazer bem feito uma coisa. Talvez sim, talvez de repente no futuro sim, mas até agora eu fiz mais impresso. Impresso. É a tua paixão maior. É a minha paixão maior.
Então tá. Me conta um pouquinho a respeito da cobertura das Olimpíadas lá de Londres, que tu também trabalhaste. Uhum. Fala um pouquinho como é que foi esse trabalho. Então, eu primeiro entrevistei os atletas nos treinos, né? E escrevi sobre a carreira deles, sobre a vida deles, sobre os sentimentos de estar ali e quais eram as estratégias para superar nas provas. Depois eu cobri algumas provas e linkei os dois, assim. Era mais um processo de mostrar o atleta, né? E também relatar detalhes da carreira dele com a participação dele em Londres. Era esse o meu trabalho. Foi uma cobertura que te marcou? Foi, era um sonho de guri, cobrir as Olimpíadas. Um sonho de guri lá do Arroio. Um sonho de guri do Arroio do Tigre. Ai, que No Arroio do Tigre eu assisti as Olimpíadas. Sim. E Luciane, isso é algo bem interessante, porque eu visualizava as Olimpíadas, eu via muito sol, assim, eu via os deuses do Olimpo brilhando naquela... E eu achava aquilo o máximo, assim, né? E eu me sentia parte daquilo, não como telespectador, eu me sentia emocionado com aquilo, né? E aí, quando estava chegando as Olimpíadas, porque Londres é uma cidade nublada, ela abre sol no verão, pouco, por um período curto, e o sol é curto também no inverno, né? A maior parte do tempo é nublado, né? Tem uma névoa, assim. E eu pensei, que estranho, meu sonho vai se realizar em Londres, quando estava chegando as Olimpíadas, né? Sim. Vai se realizar em Londres, que é uma cidade chuvosa, com pouco sol, e não aquele sol que eu imaginava Aquela que ia luz ser. toda. De repente, veio o verão, veio a chegada do verão, veio o sol, e as Olimpíadas foi exatamente como eu imaginava, assim. Mas é interessante, né, a nossa perspectiva. Em A relação... gente idealiza algumas coisas que não se configuram depois na realidade conforme a gente quer, né? ou se configuram, né? Porque nas prévias não se configurariam e de repente foi exatamente aquilo. Me diz uma coisa, Rômulo, a gente falou de carreira, dificuldades, e eu queria que tu me falasse agora, a gente já está quase finalizando o programa, a respeito de contato com as pessoas, né? As pessoas comentam que o povo europeu é muito frio, é muito distante, é muito na dele, né? Como a gente costuma dizer aqui. E antes da gente começar a gravar, tu me comentavas que não é bem assim. Conta um pouquinho como é que foi esse contato com as pessoas lá em Londres, assim, esse contato fora do ambiente de trabalho, né? Esse círculo de amizades. Então, como turistas, as pessoas têm a impressão de que eles são frios, porque é educado não fazer contato visual quando tu estás no transporte, no metrô, na rua, eu lá ia no tá evento. Nós somos ferrada, brasileiros. porque eu fico olhando para a pessoa o tempo inteiro. Eu também, nós somos brasileiros, nós fizemos o contato visual como uma questão de observação e até uma admiração, né? Pelo verdade. novo, né? Mas assim, lá é falta de educação, tu olhando. fazeres isso e olhar no olho da pessoa, sabe? Para nós é o contrário, para nós. Sim, é verdade. Só que lá é educado fazer isso quando tu estás conversando, óbvio, aí é diferente. Mas enquanto desconhecido, tu não podes olhar, tanto que no metrô as pessoas ficam com um iPad, ou com uma revista, ou com um livro, e ficam concentrados naquilo, eles não fazem o contato visual. Então é falta de educação. Mas isso faz as pessoas pensar que eles são frios. E na verdade, quando eles te conhecem, eles te abraçam, eles são carinhosos, eles dizem que te adoram. Meus amigos todos são super queridos, então eu tenho um carinho muito grande pelos ingleses. Eu fui muito bem recebido, as portas sempre foram abertas para mim, em todos os sentidos, dentro dos círculos de amizade, quanto profissionalmente. Sim. Então, eu acho que isso é um mito mesmo, sabe? E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a mitos e a preconceitos, porque a gente coloca uma coisa na cabeça e aquilo não é, né? E a generalização também é perigosa. E eu acredito que sempre
há algo a descobrir, né? Numa pessoa. Nós, como jornalistas, sempre... Eu não me preocupo se eu vou entrevistar um famoso ou um anônimo, Sim. porque sempre alguém tem uma história inusitada para nos contar. E eu acho que as minhas andanças pelo mundo foram, não só profissionalmente, como pessoa também, Sim, para conhecer o outro, para conhecer claro. Se permitir conhecer e ter esse contato. isso. E eu acho isso importante, assim. A minha grande inspiração é o ser humano e eu busco isso. Sim, Agora, sempre tentando não colocar um estereótipo, né? Porque nada é definitivo. Não é porque ele é europeu, não é porque ele é inglês, que Claro. ele vai ser assim. Há exceções, sempre. sim. Tu veio para o Brasil agora para passear, para visitar a família, para rever amigos, né, que tu não via há bastante tempo. Quais são os projetos para o futuro a partir de agora, Rômulo? Me conta um pouquinho Eu tenho deles. vários projetos, né? Ficar lá ou voltar para cá? Ambos. Ambos? Isso vai ser ótimo. Ambos eu ainda estou analisando, mas há uma divisão bem dolorida nesse processo, porque o Brasil me dá coisas que a Europa não me dá e a Europa me dá coisas que o Brasil não me dá. Ou seja, Sim. tudo tem os dois lados, Claro. em qualquer lugar do mundo, eu acredito. E eu tenho que colocar tudo numa balança agora. E ver o que é mais importante. E ver o que é mais importante. Eu estou passando um bom tempo aqui agora, Uhum. porque eu passei 6 anos longe da minha família. E, claro que minha mãe foi para lá, eu vim para cá, mas Sim. tudo muito rápido. Pouco tempo Pouco de contato. E eu estou adorando estar na minha casa, com a minha família, sem hora para sair e desfrutar um bom jantar, um abraço apertado, coisas que eu tinha muito rápido e com hora marcada. Sim. E eu acho que isso, agora eu posso estar mais próximo dos amigos, da minha família, mas pensando, sim, num futuro lá ou aqui, mas sem descartar nenhuma possibilidade. Que bom, então. Para a gente encerrar bem rapidinho, uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar. Financeiramente, compensa trabalhar lá fora? Né? As pessoas falam muito, a gente vai lá para fora, a gente ganha muito mais dinheiro, a gente consegue fazer a vida, se fazer financeiramente. Consegue mesmo ou acabamos naquela questão que é um mito? Consegue, Lu. Eu costumo dizer assim, ó, que lá se recebe em pounds. Né? O pound agora ele está bem mais elevado que o real, né? Ele é muito mais valorizado que o euro, que o Sim. dólar. Então assim ele compensa. Eu tenho amigos que sempre dizem que em Londres as pessoas podem fazer qualquer coisa, limpar, cozinhar, trabalhar em restaurante, trabalhar em hotel, que vai ter uma vida boa, que vai poder... Ter uma qualidade de vida. Ter uma qualidade de vida, se vestir bem, tomar um bom drink, ir num bom restaurante, o que aqui no Brasil já não acontece. É verdade. Né? Se tu tens um trabalho secundário, tu não te sustentas. Claro, não consegue se manter. E lá não, as pessoas se mantêm e têm uma qualidade de vida maior. Né? O que eu acho que é um pouco de mito dessa história de fazer muito dinheiro, eu não acredito em nenhum país nesse sentido. Ou tu tem sorte, ou porque eu vejo pessoas trabalhando muito, muitas horas e depende de como tu investe o teu dinheiro, eu acredito. Do estilo de vida que tu leva também. Do estilo de vida que tu levas. Porque não importa quanto tu ganha, o que importa é quanto tu gasta. É verdade. Né? Então, isso vai de cada pessoa. Agora, existe um certo mito, sim, mas eu acredito, não só acredito, como é o que eu presenciei, é que sim, a vida lá tem uma qualidade de vida maior e também um rendimento maior em relação ao que tu recebes. Sim. Agora, é uma vida cara? Londres é uma das cidades mais caras do mundo. Sim. A comida é cara, a acomodação é cara, o transporte é caro, mas tudo se paga, porque tudo é, assim, o transporte é maravilhoso, na minha opinião. Sim, tem mais qualidade. Né? A comida, tu provas pratos do mundo inteiro. Né? Eu acredito, assim, que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, sim.
As pessoas têm que arriscar. Se estão dispostas a isso, tem que arriscar, né? Eu acho que tudo na vida é uma questão de se permitir. Claro, Se não está bom, tu troca. é verdade. Se tu vais lá, achou que não está bom, volta. Volta. É verdade. Se tem a possibilidade, né? Se tem a possibilidade, por que não? Sim. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui. Eu, por mim, ficava mais 4 horas aqui conversando contigo, mas nosso tempo já está estouradésimo, né? Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Acho que foi muito bom poder dividir com o nosso público aqui da Unicruz TV um pouquinho da tua história, né? Eu que convivi contigo aqui na época de acadêmica, né? Onde a gente estudava juntos e sonhávamos juntos, né? Isso. Então, assim, é tão bom te ver tão bem hoje, né? Te ver amadurecido, te ver um baita de um profissional, né? Lá do outro lado do mundo, escrevendo tuas matérias e encantando as pessoas com o que tu escreve. Então, queria te dizer que é um prazer muito grande ter te recebido aqui. É um orgulho para a Universidade de Cruz Alta ter um egresso, né? Que hoje está tão bem. E volte sempre. As portas da Unicruz TV estão sempre abertas quando tu quiser vir para cá, conversar mais com a gente, contar Muito mais obrigado, um pouco da Lu. tua história. Eu que te agradeço de coração. Sempre estás nas minhas memórias, no meu coração. Ai, que bom. Tu e a Universidade, Cruz Alta e Arroio do Tigre, e esse lugar onde tantas experiências juntos vivemos, né? É verdade. Muito bom te ter aqui. Obrigado, ótimo estar aqui. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com outro entrevistado. Tchau, tchau.